Bom dia a todos. Vamos continuar. Ontem cortou. Eu ia contar a história. Na verdade, essa história eu ouvi de um mestre. Essa história. Ele fez uma adaptação dessa história. Eu conversei com meu filho, eu lhe falei que queria contar essa história, fiz a minha readaptação do que eu lembrei do que ele me contou. Ele buscou, achou. Então, eu vou preferir ler o original do que me ousar fazer uma adaptação. Então, eu vou ler. No meu projeto educacional, que está aqui no meu canal, chamada Sistema Educacional Humanista, Holístico e Dialético. As playlists estão aqui no meu canal. É uma proposta em que coloca a literatura como o eixo integrador de todas as disciplinas, de todo o processo educacional ser pautado em cima da literatura. Estou me pautando aqui em Roland Barthes, tá? Minha amiga me apresentou, linguista, ela é linguista, me apresentou Roland Barthes. E ele defende isso e eu também. A partir daí eu passei a defender a literatura como um eixo de transformação, um eixo. Bom, então eu vou contar a história. Um ladrão honesto. Conte história para os seus filhos. Conte histórias. Era uma vez um ladrão. De alguma forma, um dia ele conheceu o Mahatma. O Mahatma disse a ele: faça um voto. O ladrão perguntou: que tipo de voto eu posso fazer? O Mahatma disse: você não deve mentir. O ladrão prometeu: ok, nunca vou mentir de novo. Dessa forma, o ladrão fez o seu voto ao monge. Veja, esse ladrão sempre ia roubar na companhia de outros 4 ladrões. Esses 4 sabiam que o primeiro ladrão havia jurado prometer, havia jurado não mentir. Mas eles estavam confiantes de que ele nunca os entregaria. Uma noite, planejando saquear a arca do tesouro do rei, os ladrões foram ao palácio. O rei, disfarçado, perambulava pela cidade ouvindo as conversas dos seus súditos. Queria conhecer as opiniões particulares do povo, que o ajudaria a governar melhor o seu rei. O rei viu 5 ladrões em frente ao seu palácio e lhes perguntou: quem são vocês? O ladrão honesto respondeu: nós somos ladrões. O rei ficou maravilhado. Ele perguntou: e onde vocês estão indo? Saquear os baús do tesouro do rei, respondeu o ladrão. Ele não mentiu, pois tinha jurado que não faria tal coisa. O rei pensou consigo mesmo: esse ladrão parece ser de um tipo estranho. Um verdadeiro ladrão não diria essas coisas. Então ele disse: eu também sou ladrão. Vamos saquear o baú do tesouro do rei
juntos. Eles caminharam até os portões do palácio. O guarda os parou e perguntou: quem são vocês? O ladrão honesto disse: nós somos ladrões. O guarda pensou: eles nunca podem ser ladrões. Ladrões nunca viriam aqui dessa maneira. Eles não se entregariam. Essas pessoas devem ser estadistas do reino, com certeza. O ladrão honesto disse: dei-me a chave do baú do tesouro. O guarda estava convencido de que os ladrões eram estadistas importantes. De outro modo, como eles poderiam falar com tanta autoridade? Ele entregou as chaves. Os ladrões abriram o cofre e roubaram 6 baús de ornamentos dourados. Eles trancaram o cofre e foram embora. O rei ainda estava entre os ladrões, decidindo que a divisão do saque entre os 6 seria dada mais tarde. Todos os ladrões foram para casa dormir. O rei voltou ao seu palácio e foi dormir. O guarda decidiu investigar sobre os estadistas que tinham vindo à noite. Ele não conseguiu encontrá-los. O guarda estava convencido de que havia sido enganado e informou ao rei. O cofre foi saqueado. O rei ordenou ao primeiro-ministro: descubra o que foi levado. O primeiro-ministro abriu o cofre. Ele sabia que o cofre deveria conter 10 baús de ouro. Ele viu apenas 4 e percebeu que 6 haviam sido roubados. Mas o primeiro-ministro também era um vigarista. Ele foi até o rei e disse: Senhor, todos os 10 baús de ouro foram roubados. Seu plano era levar para casa os 4 baús restantes. O rei percebeu que o primeiro-ministro estava enganando. Ainda assim, ele ordenou: encontre os ladrões. O primeiro-ministro tentou por 1 mês encontrar os ladrões, mas não conseguiu. O rei então proclamou por todo o reino: aquele que saqueou o tesouro do rei deve se apresentar diante do rei ao meio-dia. Mandou espalhar por toda a cidade. O rei sabia que o ladrão que fizera o voto de sempre dizer a verdade viria. E o ladrão veio ao rei ao meio-dia. Ele saudou o rei e disse: 6 de nós, ladrões, viemos ao palácio e roubamos o cofre. O rei questionou: quantos baús de ouro vocês levaram? Senhor, nós pegamos 6 baús. O rei perguntou ao ministro: primeiro-ministro, onde estão os outros 4 baús? O primeiro-ministro disse: Senhor, o ladrão está mentindo. Porém, o rei estava de fato entre os ladrões quando eles roubaram os 6 baús de ouro. Ele ordenou aos guardas: vá à casa do primeiro-ministro e procurem. Os guardas revistaram a casa e encontraram os 4 baús de ouro. O primeiro-ministro não conseguia dizer uma palavra.
ministro, você é o verdadeiro ladrão. E esse ladrão é realmente honesto. O rei estava muito zangado. Ele nomeou o ladrão honesto como seu novo primeiro-ministro e prendeu o velho primeiro-ministro. Conto retirado do livro 101 Contos de Sabedoria, escrito por Yogiji Maharaj, traduzido por Euler Moura. Bom, essa é a história. Primeiro, se dá no Oriente. O ladrão morava numa cidade e encontrou um Mahatma. O que é um Mahatma? Mahatma é um eremita, alguém que mora afastado da cidade, na floresta, numa casinha, em harmonia com a natureza. Esses eram o que? Os devotos da antiga religião. Os praticantes da antiga religião. Eles seguem princípios e não verdades. Veja, eu estou propondo 7 princípios e essa história me diz que se você escolher qualquer um dos princípios, se você resolver praticar, os outros acontecem naturalmente. Esse ladrão tinha todos os defeitos e ele resolveu praticar um dos 7 princípios da antiga religião. E os outros aconteceram naturalmente. Então, os 7 graus da alta magia é para te transformar, não é para te deixar igual. Começa a praticar, agora tem que praticar com sinceridade. Com sinceridade. E você vai ver a transformação que vai ter na sua vida, como teve a transformação desse ladrão. Não comece pelo princípio muito complicado, não comece. A verdade está no meio. Lembra dos 7? Liberdade. É difícil começar com a liberdade, é muito difícil. Não é para qualquer um a liberdade. Não é para qualquer um. Tá? Eu sou livre e eu defendo a minha liberdade. Defendo a minha liberdade. Minha liberdade teve um preço para me conquistar, então eu não entrego fácil. Então não começa com a liberdade. Liberdade é muito complicado. Igualdade, fraternidade, verdade é o quarto, está no meio. Aí vem a justiça, vem o holismo e vem a dialética. A dialética é o último. Para que a dialética se estabeleça, os 6 anteriores precisam ser cumpridos. Então não comece com a dialética. A dialética não é para qualquer um. Não é para qualquer um a dialética. A dialética é para quem está no último grau, no último estágio. Só eles são dialéticos. A dialética é só para os guerreiros, é para os samurais. Alta magia é a antiga religião, a velha religião da deusa mãe. E os seus princípios são transformadores, transformadores, transformadores.
Enquanto você fugir desses princípios, não adianta, não espere transformação. Não espere transformação. 2000 anos e não tivemos transformação. Tá? Então, a velha religião vem para dizer: 2000 anos e escrituras foram escritas e sagradas, e livros foram escritos. A velha religião vem dizer, são 7 princípios. Siga, siga, siga e você vai ver a sua vida transformada. Você vai ver a transformação que você ainda não viu. É isso aí, é isso aí. Hoje, amanhã é lua nova. Começa um novo ciclo. Começa um novo ciclo. Começa um novo ciclo. A lua nova é linda. Como diz um grande amigo que me ensinou a seguir o calendário da lua. A lua nova sempre me traz algo de novo. Sempre me presenteia. A lua sempre me presenteia com algo novo na minha vida, no meu universo, na lua nova. É isso aí, eu agradeço. Tá? Agradeço.